Olá, boa tarde. O meu nome é Isabel Gomes e tenho o prazer de estar aqui hoje na primeira Conferência Internacional Online TARU, diretamente da bonita cidade de Setúbal, para vos falar de como estabelecer uma relação de confiança com o consulente. Em primeiro lugar, vou falar da necessidade de estabelecer uma relação de confiança, quer seja com o consulente, com o familiar ou com o amigo. Quando o consulente chega ao nosso gabinete, parte-se do princípio que há algo que o afeta e, por algum motivo, precisa de um aconselhamento. Se ele procura um determinado tarólogo, é porque já ouviu falar ou tem uma recomendação, logo já existe um princípio de confiança. No entanto, e como somos todos únicos, há assuntos que nos doem a nível emocional e que nos deixam fragilizados, quer seja pelas nossas crenças, quer seja pela desconfiança criada pelos lucros a quem ainda assistimos, ou até mesmo pelo medo de que nos poderá ser transmitido naquele aconselhamento. A pessoa que temos à nossa frente está fragilizada, mesmo que não o aparente. E este é um facto de que nunca nos poderemos esquecer e que sempre devemos levar em conta. É, pois, premente tratar cada pessoa com o máximo de respeito possível. Consolidamos relações de confiança sempre que somos fiéis aos valores que afirmamos respeitar. É impossível respeitar alguém que age de uma forma diferente dos valores que afirma ter. Logo, não se deve prometer o que não se vai cumprir. Ao ter um comportamento contrário àquele que afirmamos respeitar, a pessoa vai se sentir traída, pois não vamos corresponder às suas expectativas. O que é que acontece se estabelecermos uma relação de confiança com o nosso consulente? Vai haver uma maior abertura por parte do nosso consulente na exposição das questões que nos traz e, como tal, a nossa consulta vai ser muito mais produtiva e esclarecedora, pois não existem elementos bloqueadores na relação que estamos a ter com o nosso consulente e ele vai voltar caso necessite um novo aconselhamento e sempre que alguém precisar, ele vai recomendar o nosso trabalho. Seguimos assim um caminho que vai fazer com que o nosso trabalho seja diferenciado dos demais. No entanto, e antes de avançarmos para as técnicas que podemos utilizar para estabelecer uma relação de confiança, ressalto que o elemento mais importante é sermos de facto bons tarólogos. Como tal, o estudo aprofundado e contínuo do tarô é fundamental, assim como dizer sempre a mensagem que nos é passada pelos arcanos. Mesmo a mais difícil, deve ser dita, até mesmo aquela que irá entristecer o nosso consulente. Deve-se dizer sempre a verdade. Não quero com isto dizer que tal seja feito de modo frio, rude e duro. Existem muitas maneiras de dizer algo menos positivo. No entanto, a verdade sempre acima de tudo. É isto que o nosso consulente espera de nós e que irá fortalecer a relação de confiança. Existem técnicas que nos podem ajudar a compreender melhor a pessoa que está à nossa frente e com isso estabelecer uma maior relação de confiança criando empatia. Ao criarmos essa relação empática, estamos a solidificar a nossa relação de confiança. E empatia é a primeira das 3 técnicas de que vos irei falar. O que é afinal a empatia? Empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação que ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Quando o indivíduo consegue sentir a dor ou o sofrimento do outro ao se colocar no seu lugar, vai compreender melhor o seu comportamento em determinadas circunstâncias e a forma como o outro toma as decisões. Ser empático é ter afinidades e identificar-se com outra pessoa, é saber ouvir os outros, compreender os seus problemas e emoções. Quando alguém diz, houve uma empatia imediata entre nós, isso significa que houve um grande envolvimento, uma identificação imediata. O contacto com outra pessoa gerou prazer, alegria, satisfação e confiança. Houve compatibilidade. Neste contexto, a empatia pode ser considerada o oposto de antipatia. Com a origem no termo grego empateia, que significa paixão, a empatia pressupõe uma comunicação afetiva com a outra pessoa e é um dos fundamentos da identificação e compreensão psicológica de outros indivíduos. A empatia é diferente da simpatia, porque a simpatia é maioritariamente uma resposta intelectual, enquanto a empatia é uma efusão emotiva. Enquanto a simpatia indica uma vontade de estar na presença de outra pessoa e de agradá-la, a empatia faz nascer uma vontade de compreender e conhecer a outra pessoa. Na psicanálise, por exemplo, a empatia significa a capacidade de um terapeuta de se identificar com o seu paciente, havendo uma conexão afetiva e intuitiva. E como podemos criar uma relação mais empática? Em primeiro lugar, devemos ser pessoas sérias, idóneas, com princípios morais e de valores que praticamos no nosso dia-a-dia. Devemos ser considerados confiáveis. Existe depois um conjunto de técnicas que vou passar a explicar e que ajudam a fomentar a empatia com o nosso consulente. E a primeira técnica de que vos vou falar é causar uma boa impressão, ter atenção à nossa apresentação.
O consulente irá formar uma opinião sobre nós, baseada na nossa aparência, muito antes de dizermos um simples olá. A nossa aparência deve ser cuidada e projetada para nos ajudar a parecer confiantes e competentes. Devemos ser educados e receber cada pessoa com um sorriso franco. Usar o humor. Se consegue facilmente colocar as pessoas a rir em qualquer altura, então você possui uma das mais poderosas ferramentas para criar empatia. Existe sempre alguma coisa de positivo quando duas pessoas riem juntas. Isso permite quebrar barreiras e remover alguma tensão. É uma das formas mais eficientes de criar empatia. Agora, se não é assim, então é melhor não tentar enverdar por esta opção. Dizer uma piada que ninguém entenda ou fazer um comentário engraçado poderá ser visto como sarcástico ou cáustico, e isso não é uma boa maneira de criar empatia. Fazer um elogio sincero. Todos gostamos de ser elogiados, é um facto. Quando se faz um elogio sincero a alguém, está-se a transmitir que temos interesse por ela. Também é facto que 80% das pessoas que passam pelo nosso caminho conhecem de longe um bajulador. E bajuladores não têm empatia, apenas querem algo em troca. Faça perguntas. Fazer perguntas exploratórias e, acima de tudo, feitas com sinceridade, poderão obter o mesmo resultado que um elogio. Quando fizer um elogio e não conseguir nenhuma resposta positiva, uma pergunta pode conseguir essa resposta. Se for feita corretamente, poderá iniciar uma conversa e transmitir ao seu consulente que tem interesse e preocupação com ele. Fazer perguntas dentro do contexto demonstra interesse por quem fala, além de demonstrar que você está a tentar calçar os sapatos do outro. Procure explorar como o outro se sente, sem jamais demonstrar estranheza ou qualquer tipo de sentimento negativo, diante da resposta que possa obter. Lembre-se, não julgarás. Crie uma ligação a uma conexão pessoal. Se por acaso tiver alguma coisa em comum com o seu cliente, diga, não deve insistir nisso, basta mencionar a ligação. Quando o seu cliente validar que realmente vocês partilham alguma coisa em comum, por exemplo, a mesma escola, o mesmo curso superior, um local de férias, ou até mesmo o mesmo clube de futebol, ele irá de certeza modificar a maneira como o vê. É muito mais fácil confiar em quem gostamos. Quando se está livre de julgamentos, é mais fácil ver as conexões que temos com as pessoas. Se você vê algo que pode conectá-lo com o seu interlocutor, diga. Ao demonstrar que está disposto a estabelecer laços de confiança com o consulente, certamente irá receber o mesmo em retorno. Conte uma história. Não estou a dizer que tenho que contar como Deus criou o mundo, mas pequenas histórias pessoais conseguem ser um bom caminho para criar empatia. Por exemplo, acabei de passar um bom bocado para conseguir chegar aqui a horas da nossa consulta. Tive a pouca sorte de passar por cima de um buraco na estrada e o pneu da frente rebentou. Consegui ser rápida a estacionar e apanhei um táxi para não abusar do seu tempo. Ainda bem que consegui. Histórias como esta são pessoais e passam a imagem sobre como você é. Acima de tudo, o seu cliente compreenderá que isso pode acontecer a qualquer um. Agora, um aviso. Histórias como estas criam empatia se realmente chegar a hora marcada da reunião. Caso chegue atrasado, histórias como esta poderão ser interpretadas como desculpas pouco credíveis e o resultado será justamente o oposto. Livre-se de preconceitos. Ao praticar a empatia, estamos a nos abrir à possibilidade de conhecer verdadeiramente as pessoas. Apoiar-se em uma imagem construída cria uma espécie de muro, onde ambas as partes ficam na defensiva. Acreditar em imagens pré-concebidas faz com que o relacionamento seja baseado em desconfiança. Lembre-se, todos somos inocentes até que se prove o contrário. Não compare. Comparar pessoas ou situações é a maneira mais rápida de demonstrar que não temos o menor interesse pela situação, indo para o lado oposto da empatia. Apenas receba o que lhe está a ser transmitido. Escuta atentamente. Há duas características para uma conversa empática. Uma delas é dominar a arte da escuta. Esta é a nossa capacidade de estar presentes para o que realmente está a acontecer na parte emocional das pessoas e perceber o que elas estão a experienciar nesse momento. Pessoas altamente empáticas ouvem os outros e fazem todo o possível para compreender o seu estado emocional e necessidades. Mas só ouvir não é suficiente. A segunda característica é sermos vulneráveis, remover as nossas máscaras e revelar os nossos sentimentos a alguém. Esta característica é vital para a criação de um forte vínculo empático e de confiança. A empatia é construída sobre entendimento mútuo, troca de crenças e experiências importantes. Desenvolva uma imaginação ambiciosa. O traço final das pessoas altamente empáticas é que elas fazem muito mais do que ter empatia com as pessoas do costume.
Também precisamos de sentir empatia com pessoas cujas crenças não partilhamos ou que possam ser inimigas de alguma forma. A empatia com os adversários também é um caminho para a tolerância social. Este foi o pensamento de Gandhi durante os conflitos entre os muçulmanos e os hindus que antecederam à independência da Índia, quando este declarou: "Eu sou muçulmano, e um hindu, e um cristão, e um judeu. A imaginação é uma arma poderosa da empatia." Desenvolva diariamente a empatia. O século XX foi a era da introspeção, quando a autoajuda e as terapias nos encorajaram a acreditar que a melhor maneira de entender quem somos e como vivemos é olhar para dentro de nós mesmos. No entanto, ficamos focados apenas em nós. O século XXI deve ser a era da empatia, quando nos descobrimos a nós mesmos através da autorreflexão, mas também criando interesse pelo outro. Precisamos de empatia para criar um novo tipo de reflexão radical na maneira como nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor. A outra técnica ou ferramenta para criar empatia e relações de confiança é a técnica de que vos vou passar agora a falar e que se chama rapport. A empatia é um dos pilares do rapport, pois a busca por similaridades passa por demonstrar que você pode ver o ponto de vista da outra pessoa. O que é afinal o rapport? O rapport é uma palavra de origem francesa e não tem tradução para o português, sendo a melhor tradução possível trazer de volta. Dentro da PNL, pode ser entendido como estabelecimento de confiança, harmonia e cooperação numa relação. É um conceito da psicologia e é uma técnica que permite criar uma ligação mais forte com alguém de forma rápida, em questão de minutos. É um estado de entendimento harmonioso com o outro indivíduo ou um grupo que permite uma comunicação mais assertiva porque elas se relacionam de forma agradável. Existe empatia. Na linguagem comum, muitas vezes até se usa a expressão "o meu santo bateu com o teu". Em outras palavras, é nos conectarmos com outra pessoa ou um grupo de pessoas por ter identificado coisas em comum. E isto torna o processo de comunicação mais fácil e geralmente mais eficaz. Rapport tem tudo a ver com encontrar semelhanças com as outras pessoas e estabelecer relações de confiança. Qual é a importância do rapport numa consulta de tarot? Quando se cria uma atmosfera de confiança e harmonia com a pessoa, as reações comportamentais são muito mais efetivas, pois confiamos em pessoas que são parecidas connosco. Por isso fica mais fácil fazer chegar a mensagem ao nosso consulente, quer seja para aligerar um problema ou até mesmo para mudar uma crença. Ao tentar criar confiança sem criar um relacionamento, o cérebro processa toda a informação de forma diferente. E antes mesmo de se tentar fazer alguma sugestão ou passar uma informação, esta já estará perdida, pois a meta-mensagem passada é de algo vazio. Até podemos ter êxito, mas será um resultado apenas no curto prazo. A confiança diminui a tensão interpessoal e faz com que o futuro ou atual consulente fique mais à vontade. Ele abre-se mais e revela informações referentes às suas necessidades, desejos, objetivos, sonhos e até medos pessoais. Sem confiança, é extremamente difícil e, em alguns casos, até mesmo impossível, um bom vínculo, mesmo que o tarólogo seja o melhor do mundo. Agora, quando se estabelece rapport, além da facilidade que terá para passar uma mensagem, construirá um relacionamento que possibilitará relações de confiança a longo prazo. Isto sem falar nas objeções por parte do seu consulente, que serão quase nulas. E quais são os elementos universais do rapport? O sorriso, um dos elementos que já vimos falar na empatia e que é a chave universal do rapport. O otimismo que transmite confiança, tratar o outro pelo nome transmite proximidade, consideração e respeito. E a paciência, saiba ouvir, pois quando alguém fala é porque quer ser escutado. O contacto visual, todos gostamos que nos olhem nos olhos, transmite confiança e veracidade. E como podemos criar rapport? Para obter rapport, podemos espelhar qualquer parte do comportamento do nosso consulente, ajustando o nosso comportamento verbal e não verbal para se mover de acordo com ele. Isto é o mesmo que dar um comando para a nossa mente inconsciente da pessoa a dizer para confiar em nós, pois somos parecidos com ele. Logo não causamos uma ameaça, mas sim empatia, proximidade e confiança. O principal mecanismo para criar rapport é espelhar. E espelhar nada mais é do que copiar. Copiar os comportamentos de outra pessoa de maneira sutil. Como retribuição, a mesma reação positiva e confortável que criamos ao nosso consulente será também sentida por nós. Esta técnica atinge um nível inconsciente, portanto tem que ser feita com discrição, elegância e subtileza. Caso contrário, acabaríamos por irritar o nosso consulente, pois iremos parecer uma criança a implicar com o seu colega, imitando todos os seus gestos, modos de se expressar e tom de voz. E que comportamentos é que podem ser espelhados?
Uma das técnicas é espelhar a linguagem corporal da pessoa. Escolha qualquer movimento do corpo que esteja constante e espelhe. Quando estiver a conversar com o seu consulente, tome atenção ao modo como está a posição dos seus braços e pernas e faça algo parecido. Uma posição quase igual. Tente imitá-lo sem que ele se aperceba. Existem posições em que se consegue perceber como a pessoa se está a sentir, o que torna mais fácil entender o que está a acontecer. E simular uma posição parecida faz com que saiba o que a pessoa está mais ou menos a pensar, aumentando o rapport. Caso entenda um pouco de linguagem corporal, percebe com facilidade qual é o estado de espírito da pessoa. As expressões faciais são algo que também podemos espelhar, como por exemplo levantar as sobrancelhas, apertar os lábios, enrugar o nariz enquanto fala, ou enquanto concorda com algo, movimentar a cabeça. As qualidades vocais também podem ser espelhadas. Devemos igualar a tonalidade, o volume, o ritmo, a velocidade. Devemos também usar palavras parecidas às que a pessoa está a usar na conversa e em que coloca ênfase. Use também os seus termos preferidos, mesmo que estejam errados, pois a mensagem que passa é a que interessa para o seu consulente. Palavras também estão ligadas a emoções, porque a palavra em si é um som. Por exemplo, a música que um ex-namorado ouvia, que o faz lembrar do passado, que o faz lembrar de um momento feliz ou de um momento triste. Então, se usarmos palavras parecidas quando estivermos a conversar com um consulente, ele vai ligar-se a nós de uma forma mais rápida. Acompanhar e simular o mesmo ritmo respiratório é outra técnica que se pode utilizar. O corpo gera emoções através de ações, e a ação de acompanhar a respiração de alguém acaba por criar a mesma emoção que outra pessoa está a sentir, criando rapport mais rapidamente. Lembre-se, somos mais verdadeiros numa conversa com quem nos entende e sente o mesmo que nós. Para se tornar mais fácil, descubra qual é o canal preferencial do seu consulente, se ele é auditivo, visual ou sinestésico, para saber qual é o tipo de respiração, se é torácica, abdominal ou intermédia. Devemos também usar o mesmo tipo de percepção sensorial, toque, gesto, som, visão. Todos nós aprendemos de 3 maneiras diferentes, mas apenas uma é predominante sobre as outras 2. Então, se nos focarmos no estilo sensorial em que o consulente é mais predominante, é muito mais fácil criar rapport, porque será mais fácil o consulente entender-nos e responder aos estímulos. Quanto mais familiar for, melhor. Deve-se ter em atenção e identificar primeiro qual é o tipo sensorial do nosso consulente durante a conversa, para que em seguida se possa aplicar de forma eficaz. Outra coisa importante a saber é que a base fundamental do rapport é o acompanhamento, ou seja, primeiro acompanha a pessoa, para depois ela o acompanhar, tal e qual como uma dança. Até nos lançamentos de tarot, principalmente nas leituras sobre as relações, procuramos rapport entre os arcanos. Lembro-me de uma tiragem apresentada pela Maria del Mar Tor no Congresso de Tarot deste ano em Madrid, em que era referido para que se tomasse atenção para onde olhava o operador que representava o homem e a imperatriz que representava a mulher, para nos apercebermos se olhavam um para o outro ou se estariam em harmonia ou se cada um olhava para campos distintos. E a tiragem era esta. E podemos então aqui ver o imperador e a imperatriz. E o imperador não está em rapport com a imperatriz. Outro ponto que nos ajuda a percepcionar o que se passa do nosso consulente e a criar empatia e uma relação de confiança são os olhos. Por isso devemos sempre olhar nos olhos do nosso consulente. Os movimentos dos olhos dão-nos muita informação na maneira como acede às memórias que guardou. Se está a mentir, ou se está a criar uma memória, ou até mesmo se está a recordar algo. As informações obtidas pelos movimentos oculares dá-se o nome de sistemas representacionais. Vamos então agora perceber o que são os sistemas representacionais. Na programação neurolinguística, usa-se o termo sistemas representacionais em vez de 5 sentidos, porque isso enfatiza a maneira pela qual usamos os nossos sentidos para processar e para representar informações sobre o que está a acontecer no mundo em torno de nós. Eles são os sensores da realidade, pois são uma importante parte do processamento das informações e das experiências. Tudo o que experienciamos é representado internamente no nosso sistema nervoso. Sem estarmos conscientes disso, os nossos 5 sentidos estão constantemente a receber e a processar informações sobre o mundo externo e a guardar essas informações de acordo com a forma como foi recepcionada. Uma vez que a mente e o corpo são parte do sistema interativo, tudo o que acontece numa parte do sistema afeta todas as outras. Não podemos, por exemplo, ter um pensamento sem ter uma resposta física a esse pensamento.
Ao recordar um evento ou uma situação, ao falar sobre ele, ou ao imaginar esse evento, usamos os sentidos para expor a experiência, e isso será futuramente evidente para todos os tarólogos aqui presentes. Ao observar o seu consulente e a maneira como ele faz uso de certas palavras ou frases, pelas pistas visuais, pelo tom de voz, ou até mesmo pela sua respiração. Assim, reconhecemos que as pessoas comunicam continuamente informações sobre o que estão a fazer internamente e o seu processamento interno no enquadramento do que não nos estão a expressar. Esta informação está disponível para todos aqueles que têm a capacidade de discernir ou que desenvolveram a sua acuidade sensorial e a sua capacidade de calibrar ou reconhecer determinado comportamento. Os advérbios, verbos e adjetivos que uma pessoa usa indicam quais os seus sistemas representacionais, o que é que estão a utilizar naquele momento. O estudo destas técnicas é muito útil para aprimorar o nosso sexto sentido. Vamos então agora perceber um pouco mais de cada sistema representacional. Eu fiz um esquema que irei colocar mais tarde em anexo na palestra para que todos consigam perceber melhor os sistemas representacionais. E os sistemas representacionais são basicamente três: o visual, o auditivo e o sinestésico. O visual é quando os olhos viram para cima. O visual é aquele que vê, usa a visão como maneira de conseguir informações, identificando as coisas por meio de imagens. Estas pessoas têm uma memória fotográfica e geralmente demoram a repetir instruções orais ao falar-lhes. Em geral, preferem ler sozinhos, a perguntar ou depender de outra pessoa. Usam frequentemente frases como: eu vi o que querias fazer. Depois de ter estudado isto, estou a ver as coisas com outra clareza. O teu futuro será brilhante. Frases que envolvam analogias à parte visual para demonstrar um sentimento ou uma expressão. O auditivo, que é quando os olhos rodam na direção do ouvido. O auditivo é aquele que ouve. Gosta de ouvir as outras pessoas, apresentam algum vocabulário, expressam-se com objetividade e gesticulam muito. Estas pessoas aprendem a partir da escuta e gostam de desfrutar do silêncio. A pessoa usa frases como: eu estou a ouvir-te. A voz dela é muito alta. O barulho do carro, o som da música. São frases que envolvem analogia a sons. E o sinestésico, que é quando as pessoas olham para baixo quase a fechar os olhos. E os sinestésicos são aqueles que sentem, gostam de abraçar, dançar e sentir. São pessoas que identificam ou percebem as coisas por meio do contacto do corpo e da experimentação. Além disso, são muito intuitivas e valorizam bastante o local onde estão inseridas. A pessoa usa frases como: eu sinto que é a coisa certa a se fazer. Ela tem uma forma de estar tão positiva, não achas? Eu estou com uma péssima impressão sobre isto. Frases que envolvem a aplicação de sentimentos para traduzir uma interação ou um evento. Devemos, então, falar a linguagem do outro. Quando nos comunicamos com outra pessoa a partir do seu sistema representacional preferido, falamos a mesma linguagem e acentuamos a nossa empatia. Estabelecemos uma conexão. Assim, a comunicação torna-se mais assertiva e tornamos-nos mais confiáveis. Uma vez que se sabe isto, é mais fácil criar relações empáticas e confiáveis, porque se pode copiar a expressão do estilo da pessoa para nos expressarmos. Quando sabemos o sistema favorito de uma pessoa, obtém-se indicações úteis sobre como ela pensa, como ela experimenta eventos e situações da sua vida. E, por sua vez, permite-nos melhorar a forma como nos comunicamos com ela. Por exemplo, se eu reconheço que o meu consulente está a usar o sistema visual, eu posso falar sobre imagens visuais, falar mais rapidamente, contar histórias que evoquem imagens, mostrar fotos, perguntar sobre os seus pontos de vista, sobre a situação, etc. Enfim. Se eu reconheço que o meu consulente está a usar um sistema sinestésico, eu posso falar sobre sentimentos, falar com ela enquanto ela anda ou se movimenta, falar mais devagar para que possamos verificar os seus sentimentos sobre um assunto. Os sistemas representacionais estão sempre presentes na nossa comunicação. A habilidade de transitar pelos sistemas representacionais enriquece toda a nossa experiência interna. Agora que já vos elucidei sobre como criar uma relação de confiança com o consulente e quais são os seus benefícios, espero que aprofundem esta prática e usufruam deste conhecimento em todos os âmbitos da vossa vida cotidiana. Para terminar a minha apresentação, e porque estamos numa época de Mundial, vou citar uma frase de Cristiano Ronaldo dita numa entrevista. Nunca negue um autógrafo ou uma fotografia a um fã, porque também já foi um deles. É esta a postura que se espera de alguém em quem confiamos e que quer ser confiável.
pois não nos podemos esquecer nunca que em determinado momento já estivemos no papel do nosso consulente, ou quem sabe no futuro podemos ser nós a estar sentados naquela cadeira. É, pois, premente tratar cada pessoa com o máximo de respeito possível, fomentar relações de confiança que nos farão fazer a diferença e tornar-nos mais humanos e melhores. Deixo-vos ainda uma frase para reflexão de um poeta brasileiro, de que muito gosto, Carlos Drummond de Andrade, que diz: a confiança é um ato de fé, e esta dispensa raciocínio. Sejamos, pois, autênticos, confiáveis, a nossa melhor versão, com muita fé e amor ao próximo. Espero que tenham gostado, foi um gosto estar aqui, e até uma próxima. Boa tarde.